Saudações a quem acompanha mais uma das nossas análises. Como alguém que vive, respira, pesquisa e ensino, não tem nada mais empolgante do que pegar um material bruto, resgatar fragmentos históricos e extrair deles o verdadeiro cerne da sabedoria histórica, a árvore do conhecimento e o legado letrado do Mali. Bom, nesta nossa explicação do material base, a gente vai embarcar numa viagem fascinante. O objetivo aqui não é só ler o que está escrito, mas estruturar esses fragmentos e transformar o que parece um registro espontâneo numa verdadeira crônica sobre sabedoria ancestral. É como se a gente estivesse acompanhando a jornada de um aprendiz no passado, caminhando pelos corredores daquelas antigas bibliotecas de barro e madeira, totalmente maravilhado diante de manuscritos preciosos. Vamos desembrulhar as palavras exatas da nossa fonte para revelar a alma de uma cultura que ergueu impérios inteiros baseados puramente no saber. E o nosso ponto de partida é exatamente esse texto bruto capturado direto do material de origem. O acervo natural hoje, social não é racial, legislação avançada, maravilha já vem de conhecimento, Mali, muçulmanos alfabetizados. Parece meio desestruturado num primeiro olhar, né, como peças de um quebra-cabeça antigo espalhadas na mesa de um historiador. Mas o que é profundamente cativante nessas breves palavras é que elas não são meras abstrações. Elas representam registros escritos antigos que servem como prova irrefutável de uma alfabetização super avançada. Pensa na elegância daquela caligrafia. A gente consegue até imaginar os traços cuidadosos de tinta sobre papel compondo os textos originais da época, sempre carregando um valor artístico imensurável. Analisando esses fragmentos com aquele olhar atento de pesquisador, fica muito evidente que eles contêm a fundação de toda uma sociedade, registrada com muita arte e precisão para atravessar os séculos. O sonho e o acervo natural. Para organizar todo esse aprendizado e dar vida a esses conceitos, a analogia de uma árvore se mostra perfeita para representar esse legado intelectual. Afinal, toda árvore imponente precisa de um solo fértil, um terreno muito rico para as primeiras sementes germinarem. O texto-fonte menciona um projeto que foi um grande sonho, logo colado com a expressão acervo natural. Esse é o nosso solo. Na visão daquele nosso aprendiz metafórico, esse acervo natural é a base bruta da comunidade. É literalmente o terreno humano e cultural onde a preservação cultural africana começou a ser cultivada. É um momento formador de uma civilização onde a riqueza inicial não estava em monumentos gigantes de pedra, mas no potencial vibrante das mentes daquelas pessoas. Esse solo humano é o berço onde a sabedoria ancestral encontra espaço para criar suas raízes mais vitais. Esquerda hoje social, direita não é racial. É fundamental notar como as raízes dessa árvore começam a se firmar e se espalhar. A fonte faz essa distinção fascinante que mostra uma maturidade civilizatória simplesmente impressionante. O fato de ser um foco social e não racial significa que as raízes dessa sociedade não são condicionadas por origens biológicas, mas sim pela construção intencional de um tecido social compartilhado. Imagina só o nosso jovem aprendiz lendo decretos antigos escritos com aquela caligrafia elegante, estabelecendo que a integração através do estudo formava a verdadeira identidade do povo. Uma comunidade ancorada no que é social busca acordos coletivos e o aprendizado em conjunto. São raízes fortíssimas que abraçam a diversidade e permitem que a árvore cresça e se fortaleça independentemente da origem individual de cada semente daquele ecossistema intelectual. Legislação avançada. Subindo mais um pouquinho na nossa metáfora visual, a gente chega ao tronco da árvore. Para que as raízes sociais sustentem galhos enormes que vão alcançar o céu, é indispensável ter uma estrutura sólida. E o texto original cita com todas as letras a presença de uma legislação avançada. É vital pensar na imensidão disso. Essa legislação funcionava como um complexo sistema de proteção e indexação. Se a gente fizer uma comparação direta entre os manuscritos antigos e o nosso armazenamento digital atual, a coisa fica cristalina. Do mesmo jeito que os servidores modernos usam protocolos rigorosos para proteger bancos de dados gigantes, essa legislação avançada protegia bibliotecas inteiras de manuscritos físicos. Era a espinha dorsal de um enorme armazenamento de dados da era antiga, garantindo que o conhecimento ficasse seguro, estruturado e fluísse perfeitamente das raízes até o topo da civilização. E aqui a gente vê a progressão. 1. O acervo natural, que é o solo. 2. A legislação avançada, nosso tronco. E 3. O conhecimento, que são os ramos. Essa evolução sugerida pela nossa fonte se revela de forma majestosa, não acha? A gente acompanha o nosso aprendiz escalar lá do som da formação social, passar pela segurança das leis e bibliotecas, até alcançar o topo, onde as ideias finalmente florescem e se expandem livremente. Essa arquitetura brilhante demonstra claramente que a erudição não é de forma alguma um acidente histórico.
Pelo contrário, ela é o resultado direto de uma comunidade muito bem ancorada e de uma estrutura legislativa que incentiva e guarda o crescimento intelectual com o mesmo zelo que um agricultor tem com a sua colheita mais valiosa. A maravilha já vem de conhecimento. Quando a árvore floresce na sua plenitude, o resultado é descrito pela fonte com essa frase poética maravilhosa. A verdadeira grandiosidade, a coroa de toda essa estrutura social e legal, não vem de uma expansão territorial desenfreada, mas puramente do intelecto cultivado. Os ramos do conhecimento é que geram a sombra e os frutos de uma civilização madura. E é fascinante perceber como essa rede imensa de conhecimento beneficia os estudantes contemporâneos até hoje. Saber que uma sociedade inteira reverenciava o saber de tal forma funcionou como um espelho atemporal para quem está na academia. Mostra que a dedicação à pesquisa e à expansão da mente é um valor milenar e que beber dessa fonte ancestral é uma parte absolutamente vital da nossa contínua busca pela excelência. E então chegamos na definição de Mali, nada mais é do que os muçulmanos alfabetizados. O clímax dessa nossa investigação é justamente descobrir a quem o texto atribui essa grandiosidade estrutural. A definição extraída é crua e belíssima, e destaca a história incrível dos povos muçulmanos alfabetizados. Eles transformaram mesquitas em verdadeiros epicentros de erudição no coração do continente. A importância desses manuscritos para a preservação cultural africana é simplesmente incalculável. Através de cada documento redigido com a ponta de uma pena, com todo aquele detalhe visual e artístico nas caligrafias, imortalizou-se uma cultura inteira. Fazer parte desse legado significava ser definido pela capacidade de ler, de interpretar o mundo e de passar os saberes para frente. É a majestade da nossa árvore inteira, perfeitamente resumida nesse fruto vital da alfabetização. E a gente encerra com essa pergunta. Como uma sociedade definida pela legislação avançada e uma identidade puramente letrada pode servir de inspiração hoje? O fim dessa nossa decodificação deixa essa reflexão incontornável. A partir daqueles pequenos fragmentos, a arquitetura de uma sociedade erguida sobre a reverência ao aprendizado foi totalmente desvelada. Fica no ar como essa identidade construída no saber se apresenta como um legado fantástico, servindo de inspiração direta para as novas gerações. A jornada do nosso aprendiz termina com uma compreensão profunda. A verdadeira imortalidade de uma civilização não está em muralhas de pedra, mas nas bibliotecas que ela constrói, sejam elas digitais ou milenares, e fundamentalmente nas mentes que ela nutre e alfabetiza. Que essa crônica sobre sabedoria ancestral continue a instigar a curiosidade de quem busca entender o passado para iluminar o futuro através do conhecimento.